O que precisamos fazer é verificar o que o mundo nos ensina contrário ao que Deus nos ensina e sempre seguir com Deus. Porque Deus precisa ser o primeiro em nossas vidas, em todas as coisas. Muito obrigada por estar conosco hoje. Eu acredito que o tempo que você está investindo vai valer grandes dividendos em sua vida. Porque nós vamos falar sobre algo realmente importante hoje. Vamos falar de prioridades. E eu dei o nome de primeiras coisas primeiro. Às vezes não temos nenhum problema em colocar algo em primeiro, mas então manter aquilo em primeiro é o que pode se tornar um desafio, porque há muitas outras coisas que tentam se aglomerar, sabe? E há uma escritura em 1 Pedro, eu acho, 5:8, na amplificada, diz: sejam bem equilibrados, pois o adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, com fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Vamos resisti-lo firmemente, permanecendo na fé. Bem, eu acho interessante que ele diz que se nós formos bem equilibrados, nós podemos manter o inimigo fora de nossas vidas, e se não formos, ele pode entrar. E sabe, equilíbrio tem tudo a ver com prioridades. É como saber o que é mais importante. Na verdade, é saber o que vem depois disso e manter as coisas como elas devem ser. E essa é a nossa responsabilidade. Sabe, tem muitas pessoas reclamando hoje em dia de suas agendas. Elas reclamam de não ter nenhum tempo e que todos esperam muito delas e, sabe, eu também me pego fazendo isso, às vezes, sabe? Mas o Senhor me lembra que a agenda é minha, foi eu quem a fiz e eu sou a única que pode mudá-la. E então, nós temos que nos tornar responsáveis pelas coisas que parecem não estar funcionando em nossas vidas. E às vezes não há nada que possamos fazer a respeito. Às vezes isso é só um ataque do inimigo. Mas às vezes fomos nós que deixamos as nossas vidas saírem da ordem. E assim abrimos uma porta para o inimigo. Deixe-me te dar um exemplo. A Bíblia fala sobre como abrimos a porta para o inimigo através da nossa falta de perdão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê ao diabo nenhum lugar em sua vida. E assim, cabe a nós garantir que não iremos para a cama irados. Me pergunto, quantos de vocês estão aí nos assistindo, mesmo eu sabendo que você é maravilhoso e você faz quase tudo certinho? Eu me pergunto, quantos de vocês foram para a cama ontem com raiva de alguém, sabe? Talvez seja até a pessoa com quem você estava dormindo. E tenho esperança e fé de que seja a pessoa com quem você é casado. E nós precisamos entender que não podemos apenas orar para tudo passar, mas nós oramos para que Deus nos dê forças para fazer o que precisamos fazer. Então hoje vamos falar, e amanhã também no programa, sobre prioridades. Colocar as primeiras coisas em primeiro. Bem, Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o primeiro e é a coisa mais importante que existe em nossas vidas. Colossenses 1, 17 e 18, na edição amplificada clássica, diz: e nós realmente precisamos ler isso devagar, porque é muito poderoso. E diz: ele próprio existiu antes de todas as coisas. Então, antes de haver qualquer mundo, qualquer universo, qualquer coisa, já existia Deus. E assim nele, todas as coisas consistem e coexistem e são mantidas unidas. Eu amo isso, como se Deus fosse uma cola, por assim dizer, que nos mantém unidos, que mantém nossas vidas unidas, que mantém o universo unido também. Quando você pensa sobre a Terra em seu eixo e como ela gira, e se ela simplesmente não girasse exatamente perfeitamente, acho que ela cairia e nem sei dizer o que aconteceria. Quem mantém o Sol, a Lua e as estrelas no céu? Quem faz todas essas coisas neste universo funcionarem perfeitamente? Eu não sei se você sabe disso ou não. Você é dependente de Deus. Deus fornece a comida para os animais, Ele fornece o sol e também a chuva. Deus é tão bom e Ele está envolvido em todas as coisas. E é hora de começarmos a dar a Ele o crédito por isso. Ele é a cabeça do seu corpo,
que é a igreja. Ele se refere à sua igreja. Não ao prédio que você frequenta, mas à sua igreja, a todos os crentes, como seu corpo. Ele é a cabeça do seu corpo, a igreja, sendo ele mesmo o começo, o primogênito de dentre os mortos. Jesus foi o primeiro de dentre os mortos a voltar. Então, para que ele sozinho, veja isso, para que ele sozinho em tudo e em todos os aspectos possa ocupar o lugar principal, ficar em primeiro e ser preeminente. Bem, Deus, ele tem que ser o principal em nossas vidas. Deixe-me fazer algumas perguntas. O que está em primeiro em sua vida? Ganhar dinheiro está em primeiro na sua vida? Tentar comprar mais coisas do que você já tem, você passa muito tempo no trabalho e raramente com Deus e raramente tem momentos com a sua família? Bem, se você é desse jeito, isso acabará te aprisionando e haverá consequências. Nós precisamos pensar nas consequências. Nós colhemos o que semeamos. A Bíblia diz para não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mateus 6,19. Não ajuntem para si mesmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões invadem e roubam. Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse que a Babilônia cairá em apenas uma hora. E os empresários e aqueles que amam o comércio irão chorar. Agora, a Babilônia era, na verdade, uma cidade, mas ela também nos dá a ideia de muita riqueza e prosperidade, negócios e todo o comércio que acontece no mundo, sabe? E não estou dizendo que não precisamos ganhar dinheiro. Nós precisamos, não estou sugerindo que não devemos economizar dinheiro. Precisamos economizar para emergências e economizar uma quantia decente para a aposentadoria, mas não adore o dinheiro, não faça o dinheiro ser mais importante do que ele é. As pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas não é isso que a Bíblia diz. Lá diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Eu acho que todos nós sempre temos que nos lembrar e relembrar que viemos ao mundo sem nada e a Bíblia diz que nós vamos sair dele sem nada. Este é um assunto muito importante para se pensar. Nós todos temos muitas coisas. São apenas coisas. Quantas coisas você tem em sua casa que você não precisa, você nunca usa? Mas mesmo assim você sai e compra mais. Mantenha as primeiras coisas em primeiro em sua vida. Não faça do dinheiro a coisa mais importante da sua vida. E sobre conseguir o seu diploma universitário, talvez isso seja a coisa mais importante da sua vida? Bem, primeiramente, deixe-me dizer, sou a favor da formação acadêmica, acho que você deve ter o tanto de estudo que acha que precisa ter. Existem algumas coisas que não podemos fazer sem estudo, com certeza. Eu não gostaria de ir a um médico que não fosse formado em medicina e não tivesse os anos de treinamento necessários para ser um médico. Então, veja, ainda hoje em muitos lugares, sabe quando eu estava crescendo, você não precisava de um diploma universitário tanto quanto hoje para conseguir um emprego. Muitas vezes as pessoas estavam dispostas a te treinar e até preferiam isso às vezes, mais do que contratar alguém que achava que sabia de tudo. Mas hoje isso não é possível, mas muitos lugares realmente valorizam muito o diploma universitário. E eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas algumas pessoas se tornam tão inteligentes que não conseguem mais crer como uma criança. E Jesus disse que se quisermos entrar no reino dos céus, nós devemos ir a ele como uma criança, sabe? E eu acho isso muito importante, você ter o coração de uma criança. Não devemos sair por aí agindo
como bebês, mas é tão verdade que quanto mais as pessoas sabem, às vezes não o tempo todo, mas às vezes menos são capazes de crer em Deus. Porque se você deixar sua cabeça ficar mais cheia que seu coração, então você vai querer entender tudo, sabe? Mas eu vou te dizer, na verdade, você não deve nem deveria entender tudo a respeito de Deus. Quem pode entender a Trindade? Eu li outro dia que um homem que tentasse entender a Trindade, ele seria como um verme tentando entender o homem. Não tem como você dizer, nós temos um Deus, mas ele se mostra em 3 pessoas. Você nunca consegue fazer 3 ser igual a 1 ou 1 ser igual a 3. Mas eu não entendo isso com a minha cabeça. Eu entendo isso com o meu coração. Eu creio nisso com a fé de uma criança. Nós temos Deus o Pai, Jesus o Filho, que é totalmente Deus, e o Espírito Santo, que também é Deus. Você não consegue entender tudo o que acontece no mundo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Há muitas coisas que não conseguimos entender. Então temos que estar dispostos a, sim, pensar sobre as coisas, mas se chegar a um ponto em que você está confuso de tanto pensar sobre elas, é nesse ponto que você diz, eu confio em Deus. E você diz, mas eu não posso ver Deus, eu não posso sentir Deus, mas nós podemos saber, não na nossa mente, mas no nosso coração, que Deus existe. Ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. E os que dele se aproximam devem crer que ele existe. E ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Vamos ver algumas coisas que Deus tem a dizer sobre a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 1, 19 a 21. Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios. A inteligência dos inteligentes eu vou frustrar. Onde está a pessoa sábia? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo deste século? Por acaso Deus não tornou tola a sabedoria deste mundo? Agora ouça, pois como na sabedoria de Deus, o mundo através de sua sabedoria não o conheceu, Deus ficou satisfeito com a tolice para que, pela pregação do evangelho, salvasse aqueles que creem. É tão incrível para mim, às vezes, quando estou pregando em uma conferência e eu consigo ver as pessoas, e eu apenas observo seus rostos e assisto a mudança que vem em algumas pessoas na medida que eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. E é tão maravilhoso ver a luz entrando em seus olhos mortos. E é incrível quando nós temos o privilégio de levar alguém a um relacionamento com Deus através de Cristo. Eles creem com seus corações na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, quando ele é pregado. Há tanto poder nele. Ele pode ir além do que você imagina ou do que parece fazer sentido para você, e você pode saber de uma forma diferente do que saber apenas com a cabeça. A Bíblia fala muito sobre saber. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Bem, ele não quis dizer que ele sabia disso com a cabeça, porque sua vida estava com muitos problemas e não parecia para ele que o Redentor dele estivesse vivo. Ele quis dizer, eu sei, aqui dentro. E eu posso simplesmente dizer isso agora porque eu sinto que isso é algo que Deus quer falar com alguém. Alguns de vocês apenas precisam parar de tentar entender tudo. Seja o que for esse tudo para você. Pode ser um problema atual, pode ser alguma dificuldade que você tem ou já passou na vida e foi algo que pareceu injusto que aconteceu com você, você simplesmente não entendeu. Vá além do que você pensa para o que sabe em seu coração. Desligue a cabeça às vezes e se assente calmamente na presença de Deus e veja o que está em seu coração. A sabedoria mundana versus a sabedoria divina. Tiago 3, do 3 ao 17. Quem é sábio e entendido entre vocês, que se mostre por sua vida boa, pelos feitos, através da humildade que vem da sabedoria. Mas se vocês cultivam inveja amarga e ambição egoísta em seus corações, não
se vangloriem disso ou neguem a verdade. Tal sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não espiritual. Ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali você encontra desordem em toda prática maligna. Bem, veja, o mundo pode dizer, se alguém maltratar você, você precisa tirá-los de sua vida ou se vingar. Precisa fazê-los pagar de alguma forma. Mas isto não é sabedoria divina, porque a sabedoria divina nos diz que cultivar tais coisas em nosso coração arruinará nossa vida e que nós precisamos perdoar as pessoas, mesmo que elas não mereçam isso. E quando perdoamos as pessoas, então podemos confiar em Deus para cuidar de nós. A sabedoria que vem do alto, eu amo isso. É, antes de tudo, pura. Ela é amante da paz, atenciosa. Ela é submissa. Oh, essa é muito boa. Porque nós temos pouquíssimas pessoas realmente submissas no mundo de hoje. Porque a maioria das pessoas não querem se submeter a nenhuma autoridade. Cheia de misericórdia e bons frutos. Imparcial, a verdadeira sabedoria é saber que Deus criou a todos nós iguais e nós todos temos o mesmo valor para Deus. E nós devemos honrar uns aos outros da mesma forma. Uma pessoa não é melhor do que a outra aos olhos de Deus. Conhecimento demais pode fazer com que alguém fique inflado, a Bíblia diz, significa orgulho. Agora aqui de novo, eu não sou contra os estudos, sabe? E todos os diplomas que você quiser, mas certifique-se sempre de manter na sua frente que os caminhos de Deus se sobrepõem aos caminhos do mundo e talvez até mesmo algumas das maneiras que você aprendeu a fazer as coisas, se elas não concordam com a palavra de Deus, você precisa ir para a palavra de Deus, não para o que você aprendeu. Saiba que muitos jovens que vão para a faculdade, uma enorme porcentagem de jovens cristãos que vão para a faculdade, saíram de lá tendo perdido a fé. Alguém estava me contando semana passada sobre o seu filho, que é um bom e santo filho. Ele estava na faculdade apenas há 1 ano, mas ele já havia perdido quase toda a sua fé. Nós não temos que fazer isso. O que precisamos fazer é verificar o que o mundo nos ensina, contrário ao que Deus nos ensina, e sempre seguir com Deus. Porque Deus precisa ser o primeiro em nossas vidas, em todas as coisas. Em nosso tempo, em nossas conversas, em nossos pensamentos, em nossas ações, nosso entretenimento, nas nossas atitudes, nossas decisões, Deus sempre tem que ser o primeiro. Sempre. O que aconteceria na nossa sociedade? A primeira coisa que a Bíblia nos ensina é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força, e você deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. E se cada pessoa no mundo fosse para uma faculdade por 4 anos para tirar um diploma sobre andar em amor? Uau! Vamos? E se fôssemos à escola para aprender sobre bondade e misericórdia e ofertar e generosidade e sobre o perdão? São essas coisas que realmente precisamos saber. Então, tenha todo o estudo que você quiser, adquira todas as informações, mas tenha certeza de sempre ter tempo para isso em sua vida. Não diga, não tenho tempo para isso agora, eu estou ocupado adquirindo um diploma. O amor é a coisa mais importante do mundo. A Bíblia diz que nós podemos ter todas as coisas, toda a sabedoria do mundo, profecia, poder e assim por diante, mas se nós não tivermos amor, nós somos um ninguém, inúteis. Então, andar em amor todos os dias deve ser a nossa principal prioridade. Eu não sei quanto tempo você leva para se preparar para sair. Mas quando eu estava vindo para o estúdio hoje, eu levei cerca de 1 hora para tomar um banho, lavar o cabelo, arrumá-lo, fazer a maquiagem, escolher as roupas certas.
Às vezes faço em 45 minutos, mas geralmente leva 1 hora. E se eu me olhar e não gostar da minha aparência, eu experimento, coloco outra roupa. Deixe-me fazer uma pergunta. Você gasta tanto tempo se preparando espiritualmente antes de sair, quanto se prepara fisicamente? Eu passei 2 horas com Deus antes de passar aquela hora me preparando. Até achar que estava bom bastante para sair. E você diz, Joyce, eu não tenho todo esse tempo de manhã e eu tenho uma casa cheia de crianças. Bem, Deus não espera que você faça algo que não pode fazer, sabe? Mas você precisa começar o seu dia com Deus, mesmo que seja 5 minutos no banheiro, você precisa começar com Deus. E deixe-me dizer outra coisa. Quero que se lembre disso. Onde quer que você invista o seu tempo, onde quer que você invista a maior parte do seu tempo, esta será sempre a coisa mais importante para você. Vou repetir. Onde quer que você invista o seu tempo, quanto mais tempo você investe em algo mais importante, aquilo é para você. Nós gostamos de pensar que não temos controle sobre a nossa agenda, mas nós temos. E precisamos ter estudo, mas cuidado em adquirir mais conhecimento natural do que de conhecimento espiritual. Não fale no cristianismo. Algumas pessoas falham no cristianismo porque elas não se educam para serem cristãs. Na verdade, ser uma pessoa cristã é muito mais do que ir à igreja. Eu posso sentar na minha garagem o dia inteiro, isso nunca vai me fazer ser um carro. E você pode ir e sentar no banco da igreja 3 vezes por semana, todas as semanas da sua vida, isso nunca vai te fazer ser um cristão. Ser cristão é sobre receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e como sua única ajuda e esperança, sabe? E se apoiar inteiramente nele para o perdão dos pecados e para a salvação, e assim ter, através de Cristo, um profundo relacionamento pessoal íntimo com Deus, onde Ele é convidado e recebido e bem-vindo em cada área da sua vida na Terra. Deixe-me dizer, se você ainda não tem isso, pode ligar para o número em sua tela e um dos nossos operadores ficará feliz em te explicar mais sobre o que significa nascer de novo e eles vão te guiar através da oração para um relacionamento com Deus através de Cristo. Ligue para nós. Se ainda não o recebeu, você precisa dele. Se você está tentando subir a escada do sucesso, você tem que ter cuidado, porque algumas pessoas passam a vida toda tentando subir a escada do sucesso só para descobrir quando chegam ao topo que a escada estava no prédio errado. Não há nada que me deixe mais triste do que ver um idoso conversar com alguém em seus 80 anos e tudo o que fazem é falar de tudo que eles se arrependem. Coisas que se arrependem de ter feito, coisas que se arrependem de não terem feito. Quando você estiver no seu leito de morte, você não vai pedir para ver o seu extrato bancário? Não vai ser isso que você vai querer a sua família, seus amigos, perto de você. Você vai querer ter o conforto de Deus em sua vida, de saber que mesmo quando você deixar esta terra, você vai para um lugar melhor para viver com Deus durante toda a eternidade. Sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa são mais importantes para você do que Deus? Você os escolhe em vez de Deus? As pessoas que são importantes para nós, elas precisam ter um lugar alto em nossas vidas, mas as pessoas vão te decepcionar e desapontar. Mas a Bíblia diz que se nós seguirmos com Deus, nunca seremos decepcionados. E seus filhos são as coisas mais importantes da sua vida? Bem, quer saber? Eles vão crescer e vão embora. Isso não significa que você nunca pode ter um bom relacionamento com seus filhos, mas a minha filha, por exemplo, tem 4 filhos, todos adultos, e o último acabou de sair de casa. Agora, ali estava ela alguns anos atrás, levando as crianças para todos os lugares e a sua vida era tão ocupada com os filhos. Você precisa ter certeza de que enquanto está criando seus filhos, que você também esteja construindo um relacionamento com Deus e outros relacionamentos, porque você vai precisar deles eventualmente. E então, não sei com que você gasta o seu tempo, sabe?
Mas eu sei que precisamos de bons hábitos. E nós nos concentramos em quebrar maus hábitos, mas se você se concentrar em criar bons hábitos, não haverá espaço para maus hábitos.